Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do nosso Fretify Talks. Aqui a gente fala de logística e hoje vamos falar da logística com a tecnologia e mais um elemento nessa história. Nós também vamos acrescentar nessa nossa conversa a tal da consultoria dentro das empresas que trabalham com logística. Como que a consultoria conversa com a tecnologia e vice-versa? Como que isso implementa novas realidades dentro das empresas? É claro que eu não estou sozinha para conversar sobre isso. Aqui na minha frente, Adriano, CEO da Fretify. Bem-vindo, Adriano. Oi, Bia, tudo bem? Tudo certo. Vamos lá para... surpreendente, esse todo mundo vai gostar. Mais uma conversa, inclusive também contando aqui com a presença do Mauro Reis, que é da Eatlogger, chegando aqui de forma inédita no nosso estúdio para a nossa conversa. Isso. Bem-vindo, Mauro. Ok, obrigado. Vamos contribuir aqui com um bate-papo, né? A gente tem um bate-papo aqui, então. Adriano para falar de tecnologia, Mauro para falar de consultoria. A gente já conhece bastante do Adriano. Vamos se apresentar um pouco melhor então aí, Mauro. Fala um pouco para a gente sobre o seu trabalho na Eatlogger, como que funciona esse serviço de consultoria. Legal. A Eatlogger está presente no mercado desde 2008, né? Atuando principalmente em empresas de logística de transportes, né? Logística também no meio de embarcador, mas voltado sempre para o segmento de logística de transportes. A atuação nossa é sempre voltada para melhoria de performance do transportador, onde que a gente tenta alinhar ali o processo físico com o sistema, passando por todos os departamentos da empresa, né, fazendo com que a empresa tenha um sucesso e tenha um aumento de rentabilidade e lucratividade das suas operações, né? Adriano, com que olhar que o setor da tecnologia olha para essa atividade da consultoria nas empresas? Na verdade, é um dos braços, né, para que uma empresa independente, seja uma transportadora, uma indústria, ou qualquer outro player que envolva a logística de transporte, como o Mauro citou, funciona muito semelhante a uma preparação para a inserção de uma transformação digital dentro de uma empresa. E aí até nos bastidores estava conversando um pouco com o Mauro sobre essa parte da transformação, né? Ela não envolve só a tecnologia, né? Porque normalmente a gente está numa etapa um pouco mais para o final, a gente chega numa fase ali onde a empresa já está um pouco mais preparada para a inserção tecnológica como a nossa, mas principalmente sobre a propagação da inovação, né? Melhoria de processos, melhoria de pessoas, melhoria até mesmo da própria estrutura organizacional dessa empresa. E aí a Fretify entra no momento onde essa empresa ou já está um pouco madura nos seus processos, já passou por algumas fases de maturação de criação de novas identidades, inclusive de processos da sua empresa, e aí a nossa ferramenta entra de uma forma um pouco mais leve. Porque tem algumas implantações que são mais desafiadoras quando a empresa ainda não está tão preparada. É o refinado. Exato. Tá, mas quer dizer então que uma empresa pode não estar preparada para receber a tecnologia? Várias. Não é assim, qualquer empresa de transporte, eu vou colocar aqui a tecnologia e vai decolar e vai dar tudo certo. Não é assim que funciona. Não funciona. Na verdade, a chance de sucesso é muito baixa, né? Eu não consigo te precisar um percentual aqui agora, mas quando você fala de tecnologia e você tem processos ainda muito fracos, né, ou não tão consistentes, você não tem programas de contingência que te ajude a tomar certas decisões, as pessoas vão ter muita dificuldade de aceitar aquela determinada tecnologia, o processo de transformação digital interno. Ele tem certas dificuldades também de se adaptar àquele novo modelo de mercado, àquele novo modelo de negócio, e tudo isso, né, de certa forma, é um efeito cascata, né? Você vai tendo muitas dificuldades para fazer com que aquele processo aconteça. Eu já tive empresas que adquiriram o software da Fretify, não estavam prontas. Ainda assim, a gente tentou fazer porque a nossa venda também é consultiva, né? A gente tentou fazer uma venda consultiva, tentando ajudar aquela empresa a melhorar algumas atividades ou a orientar ela a fazer algumas atividades, mas não tão refinado quanto o processo que o Mauro faz, né? Porque ele se insere dentro da estrutura, né? Ele participa, né? O Mauro pode até dizer melhor se ele realmente ajuda até mesmo a colocar a mão na massa para isso. Só que no nosso caso, a venda consultiva ela vai até um determinado momento. E aí essas fases, muitas vezes a empresa não está pronta, ela fala, poxa, Adriano, vou precisar cancelar, vou precisar interromper o teu projeto aqui internamente, porque eu não estava pronto para aquilo. Mas, inclusive, eu também estava falando com o Mauro sobre isso. Alguns empreendedores ou algumas lideranças dentro dessa empresa, dessa indústria, ela não percebe isso. Ou ela até mesmo não evidencia. Poxa, Bia, eu estou com essa dificuldade, eu realmente tenho algumas etapas internas, por exemplo, eu não sei fazer contratação de transportador. Eu não tenho um critério para homologar, eu não tenho um critério para gerenciar, eu não tenho um critério para cotar. Como é que ela vai usar um software para isso?
ela vai ter muita dificuldade, né? Ela vai passar por algumas fases internas que ela vai perceber que a ferramenta é o meio para ela chegar naquilo. Mas o processo é a determinação de como ela usa aquilo. São coisas separadas, né? Não sei se fala o que Não, é isso mesmo. E nós gostamos o inverso, né? Nós gostamos já dessa empresa bagunçada, né? Porque essa empresa bagunçada é onde nós costumamos a mostrar o valor, né? Onde nós conseguimos mostrar ali e evidenciar para a empresa que ela precisa sim, né? Então, assim, a gente sempre fala desses 3 pilares, né? Pessoas, processos e tecnologias. Só que para você adentrar, né, e inverter essa matriz, né, colocar a tecnologia na frente, a gente tem esses problemas. Por quê? Os processos não estão aderentes, né? Os colaboradores não estão treinados, os colaboradores que estão na posição errada dentro do departamento. Então, a gente entra fazendo o quê? Fazendo esse ajuste, né? Mostrando para a empresa que os processos têm que estar alinhados corretamente para que receba essa tecnologia. Quando há uma transmutação do processo físico para o tecnológico, é o caminho perfeito, aí é o casamento feliz, né, Adriano, que a gente fala, né? Então, assim, a gente é o inverso da Flatify, né? A gente gosta muito desta bagunça, né? Porque a gente consegue lá e, de fato, no cliente, né, mostrar que as coisas podem ser melhor, né? Então, assim, trazer a tecnologia para você ter massa de dados, né? A gente fala tanto de dados, né? Mas a gente passa, né, por empresas que não consigam analisar nada, né? Um frete, né? Se o frete foi rentável ou não foi, enfim, mas é isso que a gente consegue, né? E aí começa a nascer essas parcerias, né? Que a gente, né, traz uma ferramenta tecnológica para encaixar perfeitamente no processo da empresa, né? Que você citou, né? Que são inversos, estão nos opostos, mas eu vejo aqui que um não fica sem o outro, né? Enquanto a tecnologia depende que a consultoria esteja funcionando para que a empresa esteja apta a receber aquilo, a consultoria também vai precisar da tecnologia para entregar o resultado final ali da empresa. Assim, uma coisa que a gente sempre fala para os empresários, né? Nós não conseguimos trabalhar sem ferramenta tecnológica. É isso aí. Né? Então, nós não conseguimos, né? Então, assim, aonde que nós chegamos, que tem processo lá, né? Com várias planilhas, com vários, né, processos legados ali de softwarezinhos, né? A gente não consegue trabalhar, porque a gente não consegue auditar esses números, né? Então, como que eu vou tomar uma decisão, né? E aí o empresário, às vezes, ele se dá por conta disso aí, que é o momento que ele nos procura. Então, o empresário sempre nos procura, assim, ou ele está com problema de custo, ou ele quer aumentar a sua produtividade. Quando ele consegue enxergar isso aí, ele tem humildade, né, para enxergar que ele precisa de uma consultoria, é onde que nós entramos, né? Que aí a gente vai e faz todo esse processo, todo esse mapeamento que a gente consegue entregar, né, valores para o cliente, né? Então seria isso aí. Vou dar um exemplo disso, que não é feio falar isso, até porque a Flatify passou por diversas consultorias dentro da sua estrutura interna. A gente teve uma consultoria na área de CS, né? A gente teve uma consultoria na área de vendas, tivemos uma consultoria recente na área de marketing, justamente para aumento de produtividade. Eu não tenho braço hoje como o principal gestor da empresa para fazer tudo isso. Até mesmo a metodologia certa para se criar aquilo, porque essa engrenagem ela continua rodando, né? A empresa ela continua vendendo, ela continua atendendo, ela continua suportando e tendo toda uma estrutura para manter a sua carteira de clientes. E aí, quando essa consultoria ela veio até nós e ela criou um processo realmente para que a gente aumentasse aquela capacidade, a gente precisou de ferramenta. Precisou, não adianta. A gente antigamente tinha um modelo de composição digital onde a gente não utilizava, por exemplo, 100% da capacidade do Ads. Do Google mesmo, uma ferramenta que é uma das principais, se não a principal, conexão entre as pessoas e um canal de busca para qualquer coisa. E aí a gente percebeu que, poxa, estamos usando o mínimo do que a gente poderia. E ainda assim as pessoas fazendo algumas atividades que eram repetitivamente analógicas e manuais, com processos legados, que é o modo que o Mauro está falando. E a gente falou, não, peraí, vamos fazer aos poucos a construção desse formato. Eu gosto muito da metodologia do MVP, né, que é você criar coisas muito pequenas e mudar ali, né, atingíveis, e você fazer até mesmo a estratégia do próprio growth, né, que é uma estratégia de crescimento em escala. Você cria pequenas metas para você chegar na maior. Exato, e fazer testes, né, e testar o tempo todo. E é uma dica que eu dou muitas vezes para quando você passa não só por processos de consultoria, como também implementação de tecnologias. E claro, eu falei no começo aqui sobre pegar a empresa pronta. Claro que para nós é muito mais positivo você ter uma empresa mais pronta para a implementação da tecnologia. E para nós somos muito para fazer isso. Exato. Só que o que isso significa para nós também? A gente pegou empresas que não tinham processos, pessoas
maduras ou uma empresa talvez um pouco mais tradicional e conseguiu implementar e melhorar processos com a ferramenta. Não é o ideal, você sofre mais, você passa por muito mais dores internas. Só que a dica que eu sempre dou, quando você não passou, ou é muito pequeno, não tem talvez ainda um formato para se criar um modelo tão robusto, né, de consultoria, você quer iniciar com tecnologia, Adriano, eu preciso, é inevitável, para mim é importante eu ter isso aqui. Começa pequeno, e aí vem a questão do MVP, aí vem a questão do teste. E aí como a nossa ferramenta ela é muito robusta em diversos processos, teve empresas que chegaram pra gente e falaram, Adriano, eu vou começar só no tracking. Eu só quero acompanhar ou saber quando que a minha entrega está chegando no meu cliente. E aí daqui 6 meses, eu quero dizer para o meu cliente que a entrega dele está chegando. Aí daqui um ano, eu quero dizer para o meu comercial que, poxa, está acontecendo isso com o produto que ele vendeu. E aí daqui 2 anos, eu quero passar a cotar melhor o meu frete. Então esses níveis de escalas também é passar por um processo de consultoria tecnológica. E aí, claro, os processos podem ser mais alavancados. Mas a velocidade que o Mauro talvez esteja citando, de você criar uma velocidade, uma rapidez para que essas demandas sejam mais críticas, porque às vezes o head da empresa fala, cara, Mauro, eu preciso daqui 6 meses estar pronto para esse determinado projeto, eu preciso dobrar o meu volume de pessoas, ou eu preciso implementar uma ferramenta tecnológica. Aí sim. É diferente, né? Não tem como não ter uma mentoria né, específica, específica para que isso alcance. E aí você falou das empresas, né, que já estão preparadas, né? Falei para nós é o inverso, porque assim, para nós mostrar algum valor, né, para a empresa é difícil, porque ela já está calibrada, já está, né? Mas aí que entra, é interessante vir as tecnologias, né? Porque assim, não que a empresa ela tenha dificuldade em trazer tecnologias. Ela tem bons colaboradores que têm conhecimento técnico, conhecimento do negócio, só que muitas vezes esses conhecimentos eles são muito especialistas, né? Então assim, ele não tem aquela visão generalista do negócio, né? Então a gente entra aonde nisso tudo? Com a visão holística, né? Então, a expertise, né, de anos de mercado e tal, né? Olhar, né, a empresa como um todo, e aí que a gente consegue mostrar um pouquinho de valor, né? Trazendo tecnologias que sejam de fato aderentes e que tragam produtividade, né? Então é isso que a gente, né, procura fazer nessas empresas, né? E Mauro, quando você pega um cliente, né, a pessoa não tem ainda uma tecnologia assim tão significativa implementada, ela tem lá o software, está funcionando, mas como que o empresário consegue saber que ele está no momento adequado para aderir a uma plataforma, algo mais moderno, mais smart, como o caso da Fretify? Quando ele procura tomada de decisão. Quando ele procura tomada de decisão, ele não encontra, ele sabe que ele tem problema na empresa. Ele pode ter um bom gerente, um bom diretor, mas ele não tem informação real. Exato. Ele não tem dados para trabalhar. E aí, neste momento, ele sabe que ele está com algum tipo de problema. Né? E aí sim que eu falo da maturidade do empreendedor em buscar uma consultoria. E a consultoria, eu sempre falo para o pessoal, né, para os empreendedores, a consultoria tem que ser democrática. Ela tem que atender tanto as pequenas, as médias e as grandes empresas. Né? E nesse intuito assim que a gente, né, busca no mercado ofertar esse tipo de serviço, né? Para que elas tenham essa tomada de decisão, né? Que você estava comentando ontem, né, de antecipação aos problemas, né? Isso aí. Tem empresas que eu não consigo ter visibilidade da operação, né? Eu não consigo visualizar a minha operação, né? Estou tendo lucro, estou tendo prejuízo, nem saber ao certo o que está acontecendo naquele, né, exato momento ali, né? Então, assim, nesse sentido que a gente vai né, mostrando para ele que existe, né, tecnologia, que existe uma adequação de processo que dá para ser montado na empresa, né? Sem onerar custo, né? Então, isso também tem um grande fator, né? Sem necessidade de onerar custo. Então, quando você pensa que está onerando o custo, na verdade é um investimento, né? Que você está trazendo resultado para a tua empresa. Geralmente é o contrário, né? O contrário. Você faz o investimento, depois você tem retornos Justamente. ali, que o Adriano já trouxe vários exemplos aqui, né? De pessoas que conseguiram ter uma economia, empresas que tiveram uma economia significativa, e se a gente fala de 10% numa empresa que tem um faturamento gigantesco, esse 10% é muito dinheiro, né? E headcounts, né? Tem muitas empresas que... Isso não significa que quando você vai ir para uma consultoria, você vai colocar tecnologia, você vai reduzir pessoas. Existe uma quebra cultural muito grande no mercado, que quando você vai melhorar processo, você vai reduzir quadro. Isso é um mito tão grande, pessoal, mas tão grande que... isso enfrenta... isso mesmo. Exato. Essa quebra de paradigma tem que ser Exato. existida. E ela é cultural. É cultural. Ela é cultural. E às vezes a gente tem uma certa arrogância no sentido de falar, mas eu tenho certeza que vocês já ouviram essa frase. Eu sempre fiz assim.
Me ensinaram desta forma. Minha empresa é diferente. Eu não vou mudar, eu nasci assim, vai ser assim pra sempre. Vocês enfrentam muito isso? Demais. Muito. E eu queria trazer alguns números, e aí eu convido as pessoas que estão assistindo a gente a acessar o nosso site e podem pegar o telefone e me ligar lá, Fretify, ou marcar uma reunião comigo, que eu vou explicar cada um desses números que eu vou trazer agora. E tá no nosso site. Depois o pessoal Não é mentira, não. Não é mentira. Nós entrevistamos, eu tô na Fretify há 6 anos, desde o começo, mais de 15 mil empresas. E eu nem coloquei os números desse ano ainda, de 2024. Mas 6 motivos essenciais para esses 2 processos aqui acontecerem. Ou a consultoria, ou a busca de uma empresa de tecnologia, que não precisa ser necessariamente a gente, pode ser qualquer um. Sim. Ou para qualquer processo. 83% das empresas contam com pessoas para execução de atividades que poderiam ser automatizadas. Headcounts, ou seja, número de pessoas realmente executando atividades que poderiam ser mais produtivas. E aí você pode pensar em payback de aumento de produtividade da pessoa ao invés de reduzir headcounts, ou seja, fazer mais com menos. Né? Ações reativas, 92% das empresas que eu entrevistei, que a gente entrevistou, Mauro, não antecipam ações, nem sabe o que está acontecendo. Ou dessas 15 mil que a gente falou, nem sequer sabia que estava acontecendo alguma coisa dentro da empresa e algum desses tipos de processos aqui mostrou ou evidenciou que ele tinha aquele problema. 75% dessas 15 mil que a gente entrevistou tem altos índices de custos logísticos. Ou seja, não controla, não sabe, não gerencia, tem custo, né? E aí 60% delas nem sequer controla o custo de frete. E aí a gente está falando de transporte, né? Qual que é o principal embasamento do custo? A contratação, que é o frete. Não deixa de ser você pagar ou um recurso interno, que é um veículo próprio, ou ter ali um parceiro transportador para executar isso para você. E 80% das empresas, e aí vem o analógico, que daí é onde provavelmente o Mauro entra mais, tem aqueles RPs antigos, né? Arcaicos, que pararam no tempo e não inovaram as suas tecnologias, muito por conta de há 20 anos atrás, ou até 30 anos atrás, aquele ser nossa, era uma Ferrari, né? Aí hoje em dia você vê ferramentas na nuvem. Quem fundou a empresa, colocou aquilo, vai ficar para sempre. Nem sequer se conecta com ferramentas que hoje, como a nossa, a gente tem muita dificuldade disso. Eu vou vender para uma indústria, ele tem um sistema interno que foi desenvolvido pelo time de TI, e o time de TI fala, não, esquece, não dá para conectar, não tem como fazer, só trocando e colocando um novo de mercado. É o que acontece. E 90%, e esse é o que eu mais gosto, 90% dessas 15 mil, as pessoas não aceitam mudar processos, não aceitam implementar tecnologia e não aceitam melhorar, performar melhor com esses 2 índices, ou com essas 2 mudanças. E isso, assim, é crítico, né, eu trazer esse tipo de número, mas ao mesmo tempo ele é um número posicional, né? Eu quero mostrar para quem está nos assistindo que existe solução para isso. E não precisa ser só necessariamente a Fretify, ou a tecnologia, ou a própria consultoria. Existe a opção de olhar para o mercado e dizer, minha empresa precisa de ajuda, minha empresa precisa melhorar isso, minha empresa precisa melhorar aquilo. E aqui é a forma que a gente encontra nesse podcast, né? É isso aí. De dizer, estamos à disposição de tentar ajudá-los, né? Qual que é a receita de bolo nesse caso, né? Ele trouxe números impressionantes. Eu imagino que não exista uma única receita de um único bolo. Sim. Mas qual que é o passo a passo, Mauro? Para quem está assistindo a gente, para quem está nos ouvindo e pensa, poxa, acho que eu preciso, mas eu não sei qual que é o caminho disso. Então, assim, o empreendedor, quando ele vem até nós, ele vem por 2 demandas. Ou é custo, na qual você colocou ali, ou a concorrente está batendo na porta e ele precisa aumentar a sua capacidade ali produtiva. Quando ele vem por custo, é um problema, mas só que é um problema bom, saudável, porque, graças a Deus, a consultoria, quando adentra dentro da empresa e sempre parte ou do time estratégico ou do empreendedor, a nossa voz tem muita ação dentro da empresa, mas muita ação mesmo, né? Então, assim, a gente consegue apontar e ter os resultados. A gente consegue apontar e falar assim, não, vamos optar pela Fretify por isso, isso, isso. Então, a gente tem uma voz dentro da empresa. Então, assim, quando vem por custo, a gente consegue ser mais enérgico e a gente consegue trazer resultados, né? Quando é um aumento de produtividade, você ainda fica esbarrando nesses paradigmas que o Adriano comentou, né? Então, assim, os colaboradores não querem mudar, né? Então, assim, os processos que era feito dessa forma, você tenta fazer de uma forma automatizada. Então, a gente falou de processos que dá para fazer robozinhos, né? Que a gente consegue fazer automação de rotinas mecânicas. Isso aí é uma dificuldade, né? Mas, assim, quando nessas 2 vertentes
o empreendedor ele vem até nós, a gente consegue atuar. Uma com mais resistência, outra com baixa resistência, né? Mas ambos, assim, têm o trabalho, mas é um trabalho que, aos poucos, quando você consegue mostrar para as áreas, para os colaboradores, que vai ter uma diminuição do estresse, que vai ter uma diminuição da capacidade dele improdutiva, que ele vai ter resultado, eles mesmos conseguem aderir, né? Então, assim, claro, vai ter sempre aquela fatia que só vai mudar quando vê o negócio dando resultado. O desconforto da novidade, Justamente. né? De mudar a rotina, de se adaptar a uma coisa nova. Justamente. Mas quando você passa essa barreira, né? Aí as pessoas vêm, elas compram a ideia, né? E uma coisa que a gente sempre fala que, assim, quando você está nessa mudança, né, nessa transição de cultura, as pessoas começam a enxergar que o negócio está dando resultado, que os processos estão fluindo, que as pessoas estão abertas à mudança, né? Leva-se um tempo, mas aí vai a metodologia, né? Vai as melhores práticas que você já passou por N empresas, né? Então, essas melhores práticas que nos dá um conforto, né? De fazer uma implantação de mudança de processo, né? Claro que muitas empresas, assim, são culturais, né? Que você tem que chegar e trabalhar com essa cultura, né? Trabalhar com o meio de trabalhar delas, né? Mas geralmente, assim, a gente enfrenta esses dois cenários, né? Ou é problema de custo, ou é problema de aumento de produtividade, né? Que mexe no bolso, né? Acho que o custo, principalmente, ele mexe muito no bolso. Então, quem está na linha de frente, como eu, por exemplo, quando eu enxergo que eu estou com alguma dificuldade nesse sentido, eu peço ajuda. Eu tenho os meus mentores hoje, que não necessariamente preciso passar por uma fase tão detalhada de consultoria, mas eu tenho os meus mentores. Por exemplo, estou com uma grande dificuldade em taxa de conversão de vendas e eu estou percebendo que, não estou conseguindo enxergar onde a gente está com essa redução. Sim. Ou por que está acontecendo isso. Eu exploro. Ou faço bench, ou busco no mercado opções. Sim. Que outras pessoas que passaram pela mesma situação podem me dizer o caminho. E aí, quando é aumento de produtividade, eu acho uma das mais interessantes, Mauro, que é crescimento, que é você criar uma máquina nova, que é você olhar para os processos que já foram até mesmo desenhados e melhorar eles, né? É a famosa metodologia Kaizen, que no mercado, ela de logística, e principalmente industrial, tem muita força. Mas eu vejo também um ponto muito importante aí. Quando você vai mexer em pessoas, e eu já vi isso em algumas consultorias, e você vai se lembrar de algumas coisas que a gente já participou juntos. Quando você vai mexer em pessoas, uma coisa é você mexer no processo, outra coisa é você mudar a tecnologia. São mais fáceis. São mais fáceis. Sim. Mesmo. Assim, é algo surpreendente. Uhum. Agora, quando você vai chegar e falar, Bia, olha, então, no mês passado, você estava trabalhando dessa forma. A partir de agora, você vai trabalhar dessa forma, só que aquela atribuição que você tinha, ela vai passar a ser diferente. Como você receberia isso, Bia? Você tá maluco? Eu não vou mudar meu jeito de trabalhar. Eu faço assim faz anos. Eu tô imaginando aquela pessoa da recepção, aquele homem, aquele senhor que fica lá na portaria, que há anos tá fazendo a mesma coisa do mesmo jeitinho e vai chegar alguém e dizer que tem que mudar. É difícil. E a gente entende essas pessoas também, né? De certa forma. Mas é a diferença. E aí uma coisa que eu dou como sugestão para que talvez você mitigue um pouco isso, reduza talvez o nível de estresse ou o nível de conflito que você vai ter com esses perfis. Antecipar. Antecipar mesmo, no sentido de chamar, sem necessariamente fazer com que a consultoria seja vista como um detrator ou alguém que vai atrapalhar aquela condução, e dizer, olha, Bia, nós estamos buscando melhoria dos nossos processos, identificamos que essa e essa fase tem, e aí a evidência é algo que ajuda muito. Está apresentando esses e esses erros de processos, e eu gostaria de te dizer, se a gente mudasse essas e essas frentes, sem ela ainda saber que você vai trazer alguém, sem ela ainda pensar que você está buscando algo naquele sentido, é a famosa liderança. Colocar a pessoa na responsabilidade junto, né? Participa contigo. Ela vai apertar a tua mão e vai dizer, poxa, realmente, estamos com dificuldade. E a gente já está entrando aqui num escopo de psicologia, né? Você deve lidar muito com isso. Inclusive, a gente estava trocando uma ideia aqui antes, que você deve ter algumas histórias, assim, bem... Não, então, assim, seguindo tensas. Seguindo esse fluxo do Adriano, assim, é que os anos vão deixando você de cabelo branco. E mais maduro, né? Mais maduro. E aí você consegue passar por alguns atalhos, né, Bia? Que é o seguinte, né? Quando você tem essa transição, eu acho assim, principalmente assim, numa implantação de um software, a matriz de comunicação, geralmente, das empresas são falhas.
Então, assim, nós temos um cuidado muito grande nessa matriz de comunicação, envolver os participantes, né? Então, a gente fala muito stakeholders e tal, mas, assim, na prática, as pessoas esquecem. Então, quando você vai lá naquela pessoa lá que tem que mudar o processo, na qual o Adriano falou, essa pessoa não está envolvida. Ninguém falou para ela o que era o projeto, como que esse projeto deveria ser, né, ao ver, né, dela, e você não envolveu essa pessoa. Então, quando você não tem esse envolvimento, a tendência do projeto ter falhas e ter rupturas ali é grande, né? Exato. Então, assim, o que você tem que fazer é ter uma sinergia entre os projetos, né, entre a implantação do software, seja uma implantação do software ou seja, sei lá, uma mudança de um processo, mas você tem que transferir essa responsabilidade para a pessoa, para o colaborador, né? Quando você transfere essa responsabilidade, isso que a gente aplica na nossa metodologia de implantação, a gente faz com que eles participem e eles homologuem aquele processo. Ou seja, se der errado, não fui eu, não foi a Etlogger, foi você que homologou esse processo, né? Então a gente transfere essa responsabilidade para eles, né? Então, assim. Né? E isso é uma coisa que é aplicável não só à empresa de logística, né? Acho que qualquer pessoa que nos escutar, que já trabalhou numa grande empresa, consegue enxergar. Eu me lembro daquele período em que fizeram aquela mudança, ninguém falou nada, foi bem mais difícil. Quando existe a comunicação, as pessoas se tornam mais flexíveis. Mas eu quero explorar aqui a história, eu quero que você coloque o dedo na ferida mesmo. Conta pra gente, tem algum perrengue assim mais memorável? Então, tem, assim, ó, principalmente quando fala de implantação, né? Quando a gente fala de implantação de software, né? A gente tem esses problemas, a gente encontra esses problemas, né? Esses problemas são evidenciados nitidamente, né? Então, a gente sempre passa, né, para o empreendedor. Quando a gente vai fazer a gestão de projeto, né, de uma implantação de um software, por exemplo, você tem dois caminhos. Ou você vai ter um sucesso absoluto, ou você vai parar o projeto. Exato. E se você parar o projeto, você vai estender, aí sim você vai ter um ônus, né, na implantação daquele projeto. Nesse sentido, assim, Bia, assim, ó, pensando em cases, né? Então a gente já pegou de tudo ali, né? Cases em que fomos bem sucedidos, né? Mas o que a gente tenta jogar sempre, Bia, é assim, ó, é o alinhamento desse projeto, fazer com que o cronograma seja cumprido, né? Então, se a gente faz esse alinhamento, né, constantemente com o time estratégico, com o time tático, com o time operacional, a tendência de sucesso é grande, né? Agora, quando você tem problemas, assim, nós já paramos o projeto, né? Já paramos o projeto. E contas grandes, sabe? Então, assim, contas grandes que fazia diferença. Ouviram que não gostaram, mais ou menos mas, isso? assim, ó, uma coisa, graças a Deus, que a gente tem dentro da nossos valores, né? O porquê do nosso existir, né, da Etlogger, é o quê? É a gente ajudar as empresas. Né? A gente tenta fazer com que as empresas realmente tenham uma rentabilidade. Mas a gente para projeto. Né? Em todos esses anos de empresa, a gente já parou 3 projetos. Por que paramos esses projetos? Porque justamente isso aí. A empresa não conseguia estar inteirada naquele momento no projeto, não estava apta para escutar determinadas situações, né? E a gente via que o problema ia se dar em algum dado momento, né? Por isso que o Adriano falou, né? Tem empresas que o Fretify não funciona, por exemplo. Exato. Mas por que não funciona? Aí você vai pegar os cases, né, de sucesso da Fretify, ela funciona no concorrente A dele, no B e no C, mas um dele não funciona. Aí vai falar, não, mas eu sou especialista nisso. E não é. Né? Mas aí vai o orgulho, né, tal. Então você tem que tocar o dedo na ferida. Que é o trabalhar com pessoas, né? Né? Então assim, a gente... Mas antes de trabalhar com pessoas, também, Bia, assim, ó, a gente tem que medir. Né? Então toda fase de implantação tem que ser medida, né? Então a gente começa a medir e começa a apontar, né? Então assim, onde que está o gap? Onde que está o erro? Né? Não é apontar o erro, mas apontar quem não fez e por que não fez, né? Ou seja, aplicar uma correção, aplicar um PDCA, né? Então é nesse sentido que a gente atua, sabe, Bia? Então, assim, tem muitas, né, histórias ali, né? Mas assim... Que você não trouxe o exemplo na caruda, mas eu te entendo. E pegando esse gancho, e eu até vou dar uma sugestão que poucas empresas fazem e deveriam fazer mais. Principalmente quando envolve essa fase de transição entre a melhoria de processo de pessoas e você inserir a ferramenta. Justamente para você testar se isso tá bom mesmo, ou tá maduro, ou tá robusto, faça uma prova de conceito. Faça um POC, a famosa POC. Isso. Ajuda muito. Como que é a prova de conceito? Basicamente, você pega a ferramenta
enxerga tudo que ela tem, normal, você vai fazer um processo de busca no mercado, vai fazer uma análise em relação às dores que você tem, porque que esses processos, mesmo com toda a melhoria feita na consultoria, ainda são manuais e arcaicos, porque não tem ferramenta para operacionalizar, né? Você precisa de solução tecnológica, mas você quer fazer essa transição, né? Você quer sair do analógico, você quer ir para o digital. Existe um salto grande aqui, né? Entre você sair de um ponto para o outro. E aí você pega os teus principais processos que estão aqui, que são os que mais doem, os que mais geram custo, gap, dificuldade, que geram esforço da pessoa executar, traz para a ferramenta. Faz teste, simula. Adriano, eu faço hoje um acompanhamento de entrega dessa forma. Como que eu coloco isso para testar na sua ferramenta? E aí você joga de maneira ainda mais analógica, não vai ser tão automática, porém essa ferramenta vai começar a te dar informação que aqui não te entrega. E aí vamos comparar mesmo, de forma bem prática. Estou no Excel, quero ir para a Fretify. Existe uma diferença extraordinária, enorme. E ainda tem gente operando dessa forma? Olha, no nosso site, de novo, 85% das indústrias não tem software de logística. Então, ou estão no Excel, ou estão perdidos no caderninho. Algum outro produto aí que estão utilizando, mas Sim. que seja. Na prática, Bia, essa transição de sair daqui para cá é a POC. Famosa prova de conceito. Eu quero provar que o conceito que eu faço aqui analógico pode ser digital. Eu já fiz diversas, várias empresas. Eu tive empresas que queriam fazer, por exemplo, Adriano, eu faço uma cotação pelo Excel, eu quero fazer pela plataforma. Qual é a diferença? A diferença é que a tua transportadora vai acessar o produto digital. Aqui ela recebe por e-mail. Tem uma diferença enorme, né? Entre ela sair aqui do e-mail bonitinho lá que você cria, você escreve, você manda. E é importante a gente falar que isso é analógico para as pessoas entenderem que mesmo sendo digital, mesmo sendo na internet, isso é um processo analógico porque ele depende ali, não é automatizado. Você executa, você operacionaliza. Se você não for trabalhar amanhã, ninguém não tem manda e-mail, ninguém liga para transportador e ninguém cria lá a lista de transmissão bonitinha para enviar para diversas pessoas aquela necessidade de informação que você precisa. Então, é por isso que é analógico. Agora, você pega a tua demanda, joga aqui numa ferramenta só para o processo de cotação. Pode parecer tão simples, né? Vou lá, vou mandar, cadastrei a minha oferta, mandei para 20 parceiros ao mesmo tempo. Qual que é a diferença desse manual para analógico? A ferramenta é distribuir para 10 ao mesmo tempo. Poxa, eu tirei uma etapa do processo. Isso aí. Não mando e-mail. O quanto isso... E aí... produtividade, que é você não olhar para rentabilidade de dinheiro, mas é eu fazer com que o Mauro, ao invés de gastar 80% do tempo dele executando o envio do e-mail, eu pego esses 80%, automatizo com o envio de uma única ferramenta, e ele pega esses 80% e vai fazer uma outra atividade que ele entrega mais valor. Ele vai ser estratégico, ele vai ser sistêmico. Usar o ser humano para ser criativo e personalizado, né? E usar a máquina para fazer aquilo que pode ser o mais generalista. O grande problema que eu vejo também, Adriana, assim, ó, é que você falou da complexidade de um software, né? Quando a gente pega uma complexidade de um software, né? Pega um software robusto mesmo, né? Claro. Um Fretify, né? O próprio SAP, o próprio Lotus, justo. Quer água? Eu aceito, Bia. Quando você tem esse software ali e aí tem que puxar a sardinha pro nosso lado. Claro. Quando a gente tem esses dois mundos, né? O fornecedor e o cliente, e nós entramos aqui, Sim. o POC que está falando, geralmente as empresas não conseguem fazer. Não tem a mão de obra disponível. Por quê? Ele está fazendo esse 80% que o Adriano está falando. Está executando manual. Manual. Então, assim, ó, o que a gente faz constantemente nas empresas é fazer fases, né? Claro. Qual que é a fase 1? Fase 1, vamos trabalhar com cotação. Fase 2, você vai fazer o quê? Não sei, vamos fazer uma outra especialidade que tem na ferramenta. Mas você traz essa especialidade para dentro da empresa, você consegue mostrar e evidenciar que é possível mexer nos processos, né, sem ter, né, sei lá, um desequilíbrio na empresa, e o negócio flui, né? Isso é meio que pegar pela mão e mostrar, isso é um caminho seguro, você não precisa pisar em ovos, ensinar a criança a caminhar, dar os primeiros passinhos ali e ter a segurança de entrar nesse mundo. A consultoria tem muito disso aí, porque assim, ó, a gente... quando a gente faz um projeto, por exemplo, de implantação de software, né, que a gente faz a gestão, então, digamos, o Adriano está lá e eu vou fazer a gestão do projeto de implantação do software da Fretify, né? Quando a gente faz isso aqui, a gente garante, né, para o time estratégico que a tua operação não vai parar. E a gente faz contrato de risco, né? Então, assim, a gente não recebe.
ó, enquanto não fizer a Go Live, você não me paga nada, porque eu garanto que o teu projeto vai funcionar. Quando a gente faz isso aqui, já tem mais um conforto pro lado do empreendedor, né, do empresário, né, da empresa em si. Então a gente garante que essa funcionalidade vai ser executada a contento, né? Mas para isso você tem que fazer as coisas, né, faseadas, tem que ter um cronograma bem explícito ali, tem que ter essa matriz de comunicação, e aí a gestão da implantação, né, do projeto, ela flui naturalmente, né? E aí tem sucesso. E né? metodologia. Porque mesmo que você pegue pessoas que tenham certas dificuldades de aceitação e elas não estão acostumadas com modelos mais inovadores de processos, no nosso caso, a gente está preparado para pegar a pessoa mais madura possível, e eu falo madura, é o profissional que já passou por mais de uma ou duas implantações, independente do software. Pode ser qualquer frente de software. Aquela pessoa que nunca viu uma implementação de uma ferramenta, nunca participou, e uma pessoa que nem sequer está alocada ao processo. Então olha os 3 níveis, né? Totalmente distintos de cada um. Esse aqui, que já participou, que já vivenciou, dentro da nossa metodologia, ele é um multiplicador de conhecimento. Ele vai ajudar a Bia, ele vai ajudar o Mauro a passar boas práticas. Olha, precisamos passar por isso. Vai ser dificultoso, vai ser crítico, mas pensa, é uma única vez. Daqui 30 dias a gente vai estar falando desse processo que a gente nunca mais vai precisar fazer. Uhum. E aí tem aquela pessoa que nunca viu, né? Nunca vivenciou. É o novato, né? Pô, tem que fazer tudo isso. Tem. Mas por quanto tempo? Durante 1 mês. Beleza. Daqui 30 minutos o teu telefone toca, porque o cara foi lá na sala do diretor e disse, olha, eu não vou usar essa ferramenta porque eu vou continuar fazendo a mesma coisa e com mais trabalho ainda. É isso aí. E aí a gente tem um terceiro. É o cara que nunca participou de nenhum desses 2 processos. É o exemplo do profissional da portaria. Uhum. Você vai implantar uma ferramenta. Ele está acostumado a papel, anotar o nome da Bia, colocar a identidade, a data e hora do processo. Só que daí ele vai começar a fazer no tablet. E ele tem, sei lá, gente, pelo amor de Deus, não estou usando a idade aqui como um critério de análise, né? Olha aí. Ele não está adaptado. É um conflito geracional. Exato, ele não está adaptado àquela ferramenta. E você dá um tablet na mão dele. Como que ele vai se comportar com aquilo? Ele nem sequer sabe a importância de lançar a data e hora da chegada do veículo na portaria, porque ele não sabe a importância do projeto. E olha os níveis que você tem de maturidade, e aí a gente tem a metodologia de implantação. É isso aí. Que é passar pelas fases desses processos, criar material de apoio para ajudar na base de envolver todo mundo, né? Envolver as pessoas. Lá na fase da venda, perguntar internamente, eu preciso do profissional de TI, eu preciso do responsável pela logística, eu preciso do diretor, eu preciso desse cara de compras, eu preciso desse cara de gestão de frete, para que eu possa dizer para cada um desses multiplicadores que eles, a partir de hoje, são os responsáveis por conectar todas as pessoas dentro da empresa, qual é o principal benefício e qual é o alinhamento de expectativa que a Fretify vai entregar. Se não, mesmo que passamos por uma fase de adaptação de processos e melhoria de pessoas, ainda assim eu não tenho chance de sucesso, mesmo que essa empresa esteja totalmente adaptada. E aí, é todos os números que eu acabei de citar, né? Aceitação, número alto índice de headcounts. E aí, a gente volta para a discussão inicial. Uhum. Que mesmo com preparação, ainda assim, o Mauro acabou de falar da matriz de risco, né? De se adaptar ao risco, né? A gente também tem clientes que falam, eu só vou te pagar a primeira mensalidade depois que isso aqui estiver implantado, porque ele não tem a segurança de que vai funcionar, né? E é loucura dizer isso, porque a gente depende daquele faturamento para sobreviver também na receita, né? Só que daí eu falo, o cliente... Só que você tem confiança de saber que vai dar certo, né? Ao mesmo tempo. Nós vamos passar por essas fases, vai ter esses e esses problemas. E aí, uma coisa que não só em prova de conceito, mas em MVP ou em implementação de software, existem os marcos de sucesso. Qual é o principal? Por onde a gente começa? Por onde a gente vai ter menos dificuldade? E aí as coisas acontecem de uma maneira um pouco mais gradativa. E a gente entra naqueles pilares que você citou bem no início, né? Que é a tecnologia... Processos e pessoas, né? Então, se você não trabalhar esses pilares ali, você está fadada ao insucesso, né? Verdade. Você não vai ter sucesso na implantação. Então, se você tem o colaborador lá, que você deu exemplo, foi treinado, foi capacitado, ele está entendendo,
houve uma comunicação interna, ele sabe o que tem que fazer, né? Vamos fazer a virada, né? Então tem muito o medo do go live, né? Que a gente fala, né? O medo essa frase em vários clientes eles falam, Adriano, quando vai ser? Só para me preparar. O medo do go live. O go live, assim, ó, eu geralmente, assim... O go live é o pontapé? É o pontapé inicial. É igual dar início na live lá no... Exatamente. Justamente. Então, assim, é a virada, né? Mas a virada, assim, ó, se você cumpriu todas as etapas, né? E eu falo, nem, né, o pessoal sempre brinca, né? Você tem que sangrar, né, no treinamento. Né? Você vai lá, derrama o seu sangue, para que quando chegar no momento da virada, você consiga esteja apto. Então, assim, as nossas reuniões geralmente são calorosas, né? Quando são as reuniões de alinhamento, porque a gente aponta aonde que está o problema, né? Então, se é o problema no fornecedor, se é o problema no cliente, e geralmente é no cliente. Então, assim, por isso que a gente faz a matriz de risco, né? Então, assim, nesse risco aqui a gente aponta, não fez, não executou, não está aderente, né? Quando você faz essa matriz ali e você identifica as pessoas, você modula o processo corretamente, o sucesso que você vai ter numa virada é tranquila, né? Você não vai ter problemas, né? Então você vai ter problemas como? Só se, sei lá, né? Caiu o Azure lá e tá fora do sistema, né? Fora isso, você não vai ter problema. É uma parada operacional. Então assim... Sabe o que eu fiquei curiosa também? Para saber como que vocês se conheceram, se vocês já trabalharam juntos em projetos, um pouco disso também, porque eu deveria ter perguntado isso no início já, inclusive. O bate-bola parece que vocês estão bem entrosados, né? Bem assertivo. Na verdade, quando eu entrei na Fretify, eu fui fazer... Não treinamos nada, né? Não é isso, não. Mas quando eu entrei na Fretify, eu fui fazer minha primeira implementação, o Mauro vai lembrar, que foi na Bom Transporte. Foi o idealizador do Fretify, né, representado pelo Newton, que é um dos nossos acionistas, e o Mauro fazia consultoria na transportadora dele. E eu estava na fase bem inicial do MVP da ferramenta, onde a gente ainda estava fazendo o que a gente chama de teste assistido, que é você ir lá na empresa, pegar o teu produto que está em fase, no nosso caso ali, a gente estava numa fase ainda de desenvolvimento, né, adaptação da ferramenta ao mercado, e essa adaptação é bem desafiadora, porque existe uma fase onde você vai colocar o produto na mão lá do colaborador e ele não está pronto ainda, e vai dar erro, e é para dar erro. O objetivo do teste assistido é exatamente esse, é para dar erro. E o Mauro estava passando por fase de melhoria de processos, adaptação de frentes de estrutura organizacional e N outras coisas. E a gente, né, fazia essa dupla, né, de executar a fase de implementar a ferramenta e ele enxergar o que ele poderia ajudar no processo que ele já estava desenvolvendo, e ao mesmo tempo a gente trocava frentes de uso, frentes de melhoria do próprio produto. O Mauro deu várias dicas naquele início, foram coisas assim bem interessantes, porque era a minha primeira empreitada dentro de uma startup, né? Era um começo para mim, e ele já tinha uma experiência o dobro da minha em relação à logística. Eu sou mais novo que ele. O dobro da minha em relação à logística, e esponja como eu sou, né? Usei de todo o conhecimento justamente para não só melhorar a ferramenta, ajudar e trazer feedbacks internos, mas foi uma fase bem interessante. É legal, né? Não, então, assim, essa sinergia que existe entre as pessoas, né? Porque são pessoas que você conhece hoje e parece que você conheceu há muito tempo, né? E você não perde o elo, né? Pode passar o tempo que for, mas você não perde o elo. E assim também se dá para a ferramenta, né? Então, assim, a gente carrega muito isso aí, né? Então, assim, são vários amigos que você vai construindo ao longo dessa jornada, né? Então, assim, além da pessoa que você está enxergando, eu também enxergo ali a Fretify, né? Então, assim, é legal isso aí, porque é onde que a gente vai se cruzando aí, né? No mercado, né, André? Então, você pode estar com um projeto lá, sei lá, em Tocantins, né? A gente vai estar presente lá também. Então, assim, é legal essa sinergia, né? E com tanto tempo que você já tem de experiência, né, Mauro? Como foi quando... Eu tenho tempo, mas eu sou novo. Tá bom, ficamos bem claros aqui que o Mauro é mais novo que o Adriano. Mas com toda essa experiência que você já tinha no mercado, como que foi quando você viu então surgir a Fretify? O que você observa hoje, com toda a experiência que você tem com várias empresas de tecnologia, imagino, mas que você enxerga ali que existe esse diferencial, né? Que a gente está falando de uma empresa que tem um olhar para além do tracking, do acompanhamento, de toda a inovação dentro da logística. Não, então, assim, ó, o bom é essa inovação, essa palavra é certa, tá? A inovação tecnológica, né? Então, assim, ó, o diferencial, né, primordial que eu vejo da Fretify é a regra de negócio. Exato. É a regra de negócio. Tecnologia, o A vai ter, o B vai ter, o C vai ter. A regra de negócio, não.
Então, assim, não é porque o Adriano está na minha frente, mas ele entende da regra de negócio, né? Então, assim, a gente tem, eu conheço várias empresas de software, mas você vai lá, assim, é uma coisa torta. Aí você olha, você tem que, sabe, trabalhar um monte para que seja adaptado à empresa. Né? E eu não posso falar para ele, tá errado nisso aqui. Então, assim, essas sacadas que a gente dá, insights, né, os que são, né, abertos, eles vão lá, escuta, igual esponja, né? Exato. Escuta e faz uma alteração, né? Mas, assim, o grande legal da Fretify que eu vejo é essa inovação tecnológica que ele faz aliada à regra de negócio. Então, assim, essa humildade que eles têm, escutar. Ele vai lá na operação, escuta a operação, entende se aquilo ali vai ser adequado, estratégico, né, para a empresa B ou C, e faz algo que compila todos eles, né? Então isso é bem interessante, viu? E inclusive, isso é muito importante citar que 70% da nossa estrutura organizacional é composta por profissionais de logística. Isso é bom. Claro, eu atuei mais de 14 anos na área, né? Eu vivenciei muita coisa e estar dentro da estrutura hoje de uma startup, empreender dentro do segmento logístico, e eu já falei em outros episódios, e várias pessoas que me conhecem sabem o quanto eu sou apaixonado pela empresa que eu empreendo hoje, né? E cheguei lá através justamente, acho que essa paixão foi o meu maior voo livre aí que eu obtive durante esses 6 anos. Mas, e eu falo isso para alguns clientes, e falo isso para algumas empresas que eu vou negociar. Meu único arrependimento é não ter implementado. Quando eu, né, estava ali dentro da operação. Implementei poucos projetos. Entendi. Porque você vê o produto, é a mesma coisa de se ver usando o produto. E essa paixão poucos empreendedores têm em relação ao seu negócio. E eu não nasci como founder, né? Eu fui transformado em head, né? É diferente do que eu chegar e falar, vou abrir esse CNPJ. O próprio Mauro aqui tem a empresa dele. Vou viver disso. Vou sustentar minha família disso. Vou realizar esse sonho, vou fazer isso Totalmente acontecer. Diferente. Agora, você criar o sonho sendo colaborador, eu ainda não conheci outras pessoas que participaram desse mesmo modelo. E assim, falar de logística para mim não é só falar da Fretify, é falar de mercado, é falar de negócio. Sim. Adoro modelos de consultoria como o Mauro faz. Né? Se eu fosse hoje empreender em qualquer outra frente, adoraria participar de processos como esse, porque é melhorar a estrutura interna, é performar pessoas, isso, né? E o propósito da Fretify é melhorar a qualidade de vida, exatamente do profissional de logística. Porque, ele faz muita atividade manual. Ele sofre demais em relação aos processos que dentro da empresa não são melhorados. E aí, esse cara não tem férias, e eu não tive. Durante 14 anos ali, se eu for contar as vezes que eu tirei férias, olha, nem me lembro. Mas não tem férias, tem pouco tempo com a família, usa o smartphone de uma forma extraordinária, o volume de tempo que ele fica no celular, o volume de tempo que ele fica no WhatsApp. A inteligência emocional dessa pessoa é muito crítica no sentido do dia a dia. O nível de estresse também é muito forte, porque não estou dizendo que a ferramenta Fretify vai revolucionar todo o processo interno da empresa, não. Ela vai ajudar essa pessoa a ter mais qualidade de vida, fazer coisas menos manuais, a ter processos mais automatizados, para que ele possa pensar dentro do produto e dentro da matriz interna que ele tem de empresa, como que a ferramenta beneficia ele a ter todos os benefícios do que eu acabei de citar. E essa busca pela qualidade de vida vai muito do que o Mauro já falou, do que você falou, exato, que tá ligado também com essa coisa da esponja, que é de ir dentro da empresa, apesar da regra do negócio, né? Apesar de ter ali um modelo específico, você adapta, você dá aquele jeitinho para fazer com que se encaixe perfeitamente. Personalização. E a gente encontrou isso através de uma ferramenta. Kanban. O profissional de logística que talvez, né, vai assistir a gente aí, vai perceber que você vai lá num Trello da vida e consegue criar vários processos, que é uma ferramenta de processo. E dentro do Fretify hoje, o usuário personaliza como ele quer. O nome, a etapa, muito interessante, o processo, a atividade, o que a ferramenta precisa fazer em relação àquela demanda que ele tem problema. E aí o profissional de logística, ele olha para aquilo, a aceitação é melhor. Porque ele sabe que ele vai poder colocar o nome da ocorrência que ele trata, que ele vai poder colocar um tempo para ele trabalhar com aquilo, que a ferramenta vai alertar ele no momento que aquilo chegar num nível que não dá mais para controlar, que ele precisa do C-Level da empresa para ajudar ele a tomar a decisão. Imagina o próprio C-Level sabendo que passou por todas aquelas etapas e ele já vai chegar pronto para tomar a decisão. Só que assim, todas as empresas já possuem processos independentes se ela está ainda arcaica ou não. Ela tem processo, ela tem.
Ela tem algo desenhado, nem que seja ali num papel de pão, ela tem alguma coisa. E esse tem alguma coisa é o que vem para dentro da ferramenta. Então, o principal diferencial da Flatify hoje é a personalização. E os outros softwares de mercado, claro, tem vários que são robustos, que têm os seus diferenciais e cada um tem o seu mercado, tem o seu posicionamento, porque são parceiros. Eu nem considero como concorrentes, porque cada um tem o seu modelo de negócio. Para nós, para a Flatify, estrutura de software tem que ser vertical, e eu vou explicar o porquê. A verticalização é eu conseguir criar um produto sem que eu tenha que criar diversos processos de implementação para que o usuário possa usar. E sim, a ferramenta se adaptar aos processos dessa empresa e a ferramenta trabalhar para o usuário. E olha o que eu vou falar agora, ao invés do usuário trabalhar para a ferramenta. Olha que diferença que é isso. E é dessa forma que a gente se posiciona como empresa de software, como uma estrutura de software. Legal, né? Então, assim... E essa frase você me disse há 6 anos atrás. Olha lá. Guardou, viu? Esponja. É isso aí. Não, mas então, o que o Adriano falou de fato é isso aí, né? E vale até uma correção, né? Eu tô falando sempre do processo das empresas, né? Não é que as empresas não tenham processo, mas os processos são esses que o Adriano falou. Então, assim, a gente, quando vai, principalmente em transportadoras, a gente sabe o perfil certinho de cada departamento. Isso aí. Quando você vai em determinado departamento, que eu não vou falar aqui, né? A pessoa, ela casou umas 10 vezes, ela tá careca, ela infartou. Então, já tem aquele modelo. Ai, como eu tô curiosa. Eu não posso falar. Senão eles não me chamam depois. Então, ele tem esse perfil. Por quê? E por um lado, ele até gosta disso. Exato. Ele gosta de ser acordado de madrugada, ele não dorme direito, ele não tem saúde boa, ele se alimenta mal, ele não faz um exercício físico, enfim, ele é cheio de problema. Então, os processos não é que eles não existem, eles existem, mas é esse processo maluco aí, né? De ficar acordado quase que 24 horas, Paga né? incêndio. Pagando incêndio. E essa correção que a gente vem, né, tentando, né, dar uma qualidade de vida, né, para o colaborador. E é impressionante que, assim, esses colaboradores, quando você fala para ele, ó, seu celular, 10 horas você pode desligar, né? O estratégico, né? Tem Ou certeza? você pode deixar aqui, porque alguém vai fazer, né, algo, né? Então, assim, a gente passa em certas empresas que o gerente, depois ele vai ligando para mim, vai conversando, né? Então, ele já está na segunda, terceira empresa, e ele fala, Mauro do céu, depois que eu te conheci, eu comecei a dormir. Eu falei, cara, para aí, né? Mas por quê, né? Aí você vai ver por quê. Ele sabe que tem que treinar os colaboradores eles têm que ter uma responsabilidade na execução, então assim, ele aprendeu a trabalhar de uma forma correta, né, sem precisar achar que sem ele nada vai funcionar, né, então... Que bacana enxergar legal. a importância disso, né? E Bia, só para finalizar esse ponto, talvez as pessoas que vão nos ouvir ou que estão nos ouvindo vão pensar o seguinte, poxa, estão falando, mas nunca viveram, né, ou falar aí sentado é muito fácil, né, ou passar por esse tipo de impressão é muito simples, mas... E aí, vivenciou? Vivenciamos. E eu vivenciei, o Mauro vivenciou muito. Isso que a gente está falando é experiência. E uma coisa, e eu vou falar para o profissional de logística, que eu era assim, eu mudei. Principalmente o mindset, metodologia, modelo de visão sistêmica. É não aceitar que pode mudar, que precisa mudar, que está na hora de mudar. E isso, muitas vezes, por ser 100% analógico, por estar passando por todas essas fases, muitas vezes o profissional fala assim, não, do jeito que tá bom e eu não quero me preocupar em relação a isso. O que a gente está falando aqui pode ser muito simples ou a gente não tenha vivenciado, mas vivenciamos. A gente participou disso, a gente sofreu realmente na pele. E falar isso muitas vezes pro profissional de logística gera um certo desconforto. E a abertura que eu gostaria de dar é que ele pode começar a pensar nisso de uma maneira um pouco mais aberta. Ele tem que ser mais aberto. E essa abertura é o que muitas vezes faz com que ele, né, saia desse ciclo vicioso, né, de começar a pensar em algo um pouco mais diferente. Entender que vai chamar a consultoria e a consultoria vai fazer isso por ele. Não vai ser ele que vai precisar colocar aquele dedo na ferida, lógico. Ele vai ter que lidar com a ferida que vai aparecer. Mas vocês que vão fazer a parte mais pesada ali, né? Isso aí, essa é a palavra, né? Tem que estar aberto, né? Então, assim, quando há uma reciprocidade, né? O negócio acontece, Bia. É natural, né? Então, assim, é claro que a gente vai falar assim, é 1000 maravilhas, né? Tem a dor, né? Tem a dor, mas assim, quando ele começa a enxergar que ele tem resultado e esse resultado impacta diretamente nele ou no departamento, cara, muda de assunto, né? Até por isso, Mauro, eu queria que você aproveitasse esse nosso espaço aqui também para falar um pouco, então, sobre quem quiser procurar vocês, como que funciona, quais são os canais, como encontrá-los. Então, assim, como falado anteriormente, né? A gente, a partir deste ano, né? A gente
democratizou mesmo a consultoria. Então a gente quer estar presente em todos os níveis, né? No pequeno, no médio e no grande, né? Então, assim, esse ano agora, a gente já começou com consultorias online. Então, assim, isso para transporte é uma revolução. Não sei se o Rodrigo sabia. Com certeza. É uma revolução. Então, hoje a gente consegue atender empresas de todo lugar do país, online. Falando tudo isso que a gente está conversando aqui online, né? Então, assim, eu preciso estar em Manaus, né? Com a presença física. E como era presencial, né? E justamente. Então, assim, a gente tornou a presença física por disponibilidade. Então, assim, nós temos uma plataforma também que o transportador vai até ela, começa a trabalhar, ela tem uma interação, então a gente tem a disponibilidade. Então, a gente trocou presença física por disponibilidade. Então, 24 horas por dia, 7 dias por semana, nós estamos lá, atendendo a empresa. Então, assim, está dando muito resultado. Então, assim, empresas que até então não poderiam contratar uma empresa como a Itlogger, ela consegue hoje contratar essa empresa. Empresas de médio porte, a gente também tem um trabalho híbrido, né? Pode trabalhar tanto online quanto o presencial. E as consultorias tradicionais que a gente fala, né? Que é a presencial, que a gente vai lá mesmo, pega no braço, conversa e tal, né? E essa consultoria online, ela não serve só para as pequenas, né? Serve para as grandes também. Então, assim, tem dores pontuais, sabe, Bia? Então, assim, essas dores pontuais que a gente consegue atuar, que a gente consegue atender, né? Então, assim, hoje a gente está, né, nesses canais aí, graças a Deus está dando certo, né? Então, essa consultoria online. A Itlogger tem site? Tem um site, itlogger.com.br, né? O Instagram também, Itlogger Soluções, né? E o LinkedIn também, né? Itlogger também, né? Então, estamos lá. Né, solicitem, nos procurem. Né, nos procurem, né? E a gente vai bater um curte, papo. Compartilha e comenta. Deixa o like. Pessoal, quem for cliente Fretify ou tem algum relacionamento, parceria com a Fretify, independente das distâncias, quiser algum tipo de conversa comigo, com o próprio Mauro, fica à vontade. Já sabem os canais oficiais da Fretify em todas as mídias. Da mesma forma, recíproca que é verdadeira. Ok. Adriano, mais uma vez, prazer sempre conversar com você. Muito obrigada por sempre trazer muitos elementos aqui tecnológicos, informações de inovação e sempre agregando, né, o que vem da Fretify junto também com outros assuntos. Se me permite, Bia, manda lá. até abrir uma etapa aqui desse próprio episódio, porque a gente fechou a segunda temporada, né? Nós vamos iniciar agora uma nova demanda aí de vídeos até o final do ano, então provavelmente o Mauro volte com a gente em alguma outra frente, com certeza, mas não vai faltar convite, tá? Eu não contei a história propositalmente, que a Tata Bia pediu, né? A próxima eu conto. Mas isso... ficou de... Tá bom, entendi. Aí, ficou um teaser. Novamente, agradecer a parceria da própria RIC, né? A gente tem alcançado um nível extraordinário com esses coisa vídeos, boa. com os recortes, tem sido muito interessante, então eu quis usar esse episódio de hoje justamente para falar, né, para agradecer exatamente não só a Bia, mas também o pessoal que fica nos bastidores, o João ali também nos ajuda bastante. Querido trabalho, João. Exato, e toda a estrutura, né, interna, e claro que essa segunda temporada vai ser com certeza um sucesso maior do que está sendo ainda a primeira. A gente tem alguns vídeos ainda, algumas gravações para finalizar, mas eu tenho certeza que vai vir a segunda, a terceira, a quarta. Que coisa boa, imagina, João. Fretify, aliás, Adriano, conte com a Fretify gente. Talks vai crescer mais ainda. Isso aí. Com certeza. E Mauro, um prazer também te conhecer. Obrigado por ter compartilhado tanto conhecimento aqui com a gente. Também. Estou à disposição aí, Adriano, Bia. Né? Não vai faltar convite. Vamos em frente. E assim a gente fecha mais uma edição do nosso Fretify Talks. Essa edição que foi especializada para tratar a respeito, né, dessa ação da consultoria junto com a inovação, junto com a tecnologia nas empresas de logística. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí os comentários, compartilhem também com quem você conhece esse nosso conteúdo. E é claro, fique sempre ligado porque vem mais por aí. Até uma próxima.